Muito bem, parabéns se você concluiu essa semana com sucesso, se você chegou até aqui sem grandes hematomas ou mesmo com muitos. A gente sacudiu o tapete essa semana até não poder mais, praticamente, e a gente tá talvez ainda tentando lidar com tanta poeira que subiu, mas a gente precisa lembrar que, com esperança de que o objetivo maior dessa série não é apanhar. Embora isso esteja muito provavelmente acontecendo, não é esse o objetivo maior dessa série, não é apanhar, e sim reconhecer, como a gente viu com tanta clareza ontem, o tamanho do perdão que a gente recebeu. Para que a gente dê o valor adequado para isso, o valor adequado para a cruz e busque viver para a honra e glória dele. Então, no fundo, essa é uma série de esperança. Vamos nos lembrar disso. E o que já teve por aqui? Depois daqueles dias introdutórios em que a gente falou sobre a boa notícia, a má notícia, a boa notícia e como lidar com o pecado, quais foram os pecados que a gente já abordou aqui, quando a gente começou a sacudir, olhar e limpar tudo embaixo do tapete? A gente já falou sobre impiedade, orgulho, mundanismo, egoísmo, descontrole, ansiedade e frustração, impaciência e irritabilidade, ira e os seus desdobramentos. E hoje a gente vai falar sobre mania de julgar. E aí na semana que vem a gente vai encerrar a série com 4 dias falando só sobre pecados da língua, e no último dia, na sexta-feira da semana que vem, uma live especial de encerramento com o pessoal da Academia Brasileira de Letras, falando sobre dicionário, história. Tô brincando. Mas sexta-feira que vem, então, live de encerramento. Se eu fosse você, eu vim ao vivo. Você já lembra quando eu falei isso da última vez? Acho que ninguém se arrependeu. O que será que vai acontecer? O que será que a Naná vai inventar dessa vez? A gente não vai cantar, como na última vez. Não sei se a gente vai dar conta de tirar selfie, como a gente fez da primeira vez. Mas, enfim, na segunda que vem eu conto. Eu acho que vai ser legal. Semana que vem, então, última semana, 4 dias sobre o pecado da língua e um dia especial de encerramento na sexta-feira. Vamos lá, então. Mania de julgar. Não de julgar exatamente como juiz, mas sim julgar no sentido de formar conceito. Julgar no sentido de emitir um parecer ou uma opinião sobre alguém ou sobre algo. Mais um pecado tão sutil e tão presente na vida daqueles cristãos que a gente tem batalhado para não ser. Aqueles que não são como os outros pecadores. Essa frase em si mesma já ilustra esse pecado. Eu olho para o outro, formo um conceito sobre ele. Que pecador terrível! Onde já se viu fazer isso? Graças a Deus eu não sou igual a ele. Pronto, caí. Acabei de cair no pecado dessa mania de julgar ou desse julgamento pecaminoso contra o qual a gente é advertido na Bíblia enfaticamente. Essa coisa de julgar os outros, ela existe dentro e fora da igreja, sem dúvida nenhuma. Dentro da igreja, a gente tem posição sobre tudo. Nós temos as nossas posições teológicas, nós temos nossas posições políticas, nós temos posições sobre pode ou não pode fazer uma coisa, pode ou não pode ter sei lá o que em festa, pode ou não pode ter piercing ou não, pode ou não pode, a gente tem posição sobre tudo mesmo. E se você frequenta alguma igreja, você sabe muito bem disso. E que não só existem posições diferentes, mas sim que a gente tende a achar que a nossa é a certa. A gente tende a achar que a nossa posição, a nossa opinião sobre determinado assunto é a certa. E aí, quem faz diferente, nós somos tentados a julgar. Ou seja, a minha opinião se torna a mesma coisa que verdade absoluta. Minha opinião e a verdade se tornam a mesma coisa. Quer um exemplo fenomenal disso? Maternidade. Que terreno fértil para a gente falar sobre isso. Que terreno fértil para a gente falar sobre isso. Eu me lembro de ter ouvido uma vez, há bastante tempo atrás, com assombro, uma menina que dizia que tinha o sonho de fazer seminário bíblico para defender e escrever a teologia do parto normal. Nós começamos a defender as nossas opiniões com tanta veemência, com tanta sei lá o quê, que a gente tenta transformar, aqui nesse caso, literalmente, numa doutrina.
no que eu acho certo ou errado. Porque veja, se existe uma teologia do parto normal, você que teve aí o seu bebê com um cordão enrolado no pescoço, em sofrimento fetal, bradicardizando, com sofrimento de toda forma, você tá fora do círculo pop do teologicamente correto. Ou seja, não há esperança para você se você sai disso daí, porque você tá fora da teologia do parto normal. E se você tá julgando quem disse isso, pense em coisas menos sutis. Do quanto nós somos tentados a fazer não necessariamente a escrita de uma doutrina, uma posição teológica para assuntos como a maternidade, mas pense em posições menos sutis em que você se posiciona da mesma forma. Quais são as suas opiniões na maternidade sobre a amamentação, sobre o tipo de parto mesmo? Você não precisa chegar nesse extremo, mas você tem suas posições sobre isso. E como que você encara a do outro que é diferente da sua? Como que você se comporta em relação às opiniões que você tem sobre método de educação dos filhos, sobre introdução alimentar, sobre como ninar um bebê, sobre criação de filhos de uma maneira mais geral, sobre o trabalho da mulher, o trabalho da mãe, sobre tudo, tudo. E me diga com que frequência você, de forma sutil, não considerou que as suas opiniões eram a única fonte absoluta de verdade e que o jeito que você faz, o jeito que você defende é o certo. E aí você, de forma mais ou menos direta, você julga a outra mãe louca que, imagina, deu mamadeira antes dos 6 meses. Ou a mãe louca que amamentou, imagina, até 2 anos e meio. Ou, imagina, a outra mãe louca que complete a lacuna como você quiser. Nós julgamos quem pensa diferente da gente. A gente trata algumas das nossas convicções como se elas fossem verdades bíblicas. E aí é muito fácil a gente julgar os outros em assuntos que a Bíblia não trata ou não trata com a clareza que a gente gostaria. A gente meio que quer achar um texto ou forçar um contexto que defenda o que a gente acha, mas, no fundo, para tantos assuntos, tudo é convicção pessoal. E isso incomoda a gente quando a gente tem uma posição muito forte ou firme em relação a algum assunto. A gente quer achar a base bíblica para aquilo, para defender que aquele é o certo, aquele é o certo. E não só isso, quando a gente não acha, a gente continua se comportando como aquela fosse a única forma verdadeira ou correta de agir e a gente julga quem faz diferente. A gente poderia entrar em tantos exemplos aqui, tantos exemplos. Os da maternidade rendem uma série também, só para falar sobre isso. E já tem um texto que fala um pouquinho sobre isso lá no meu blog, é um texto chamado Guerras Maternas. E os exemplos do Jerry Bridges no livro são tão reais, parecem pequenos, mas você sabe, no fundo, o tamanho do rolo que aqueles exemplos citados no livro, se você leu, podem dar. É aquela briga que existe muitas vezes dentro da igreja sobre o tipo de traje que você tem que usar para ir na igreja. Se homem pode ou não pode ir de bermuda na igreja. Se pode ter bateria no culto. Sobre tatuagem, sobre piercing, sobre cantar ou não cantar hino na igreja. Se pode beber, se pode dançar. De novo, a gente cai naquela coisa do pode, não pode, pode, não pode. Querendo ter uma posição quanto a isso e não só isso. Querendo ter uma posição quanto a isso e julgar o outro que pensa diferente em questões que a Bíblia não tem evidência clara e é mais uma questão de consciência e de liberdade cristã. E é justamente por isso que seria totalmente contraproducente eu entrar em qualquer um desses assuntos aqui. Eu não vou fazer isso. Ainda que porque a gente não vai chegar numa posição final em relação a nenhum deles. O único spoiler que talvez você tenha sobre todos esses assuntos, o que a Nana acha, talvez seja a questão do piercing por motivos aí um pouco óbvios. Mas não adianta a gente entrar e falar pode, não pode, faço ou não faço. São questões que muitas vezes vão nos tirar do foco principal da nossa atitude ou do nosso comportamento como cristão. O grande ponto aqui hoje, então, é que não interessa que lado dessas questões nós defendemos. Quando não existem evidências claras de pecado, logicamente, tá? É fácil criticar quem não pensa como a gente. E depois a gente encobre esse julgamento com um papinho bíblico. A gente encobre isso com um tapinha, joga um açúcar e canela bíblico ali, achando que com isso a gente transformou a nossa posição em algo que está biblicamente embasado. Quando a gente julga pessoas que têm preferências e práticas diferentes das nossas, a gente está assumindo um papel que não nos cabe fazer. E aí, olha só, em Mateus, capítulo 7, versículo 1 a 5, está escrito o seguinte:
Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo que julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo enquanto há um tronco no seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se você não consegue ver o tronco ou a trave em seu próprio olho? Hipócrita! Primeiro livre-se do tronco no seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. O que é essa trave, esse tronco no olho? É a nossa insistência em criticar o outro sem entender que nós também estamos em maus lençóis. Essa é a verdade. E o que tudo isso não significa? Isso não significa que a gente não deve nunca dizer nada para ninguém. Quando o estilo de vida ou comportamento da pessoa é claramente oposto à Bíblia, nós temos o direito de afirmar sim que o outro está pecando, que o outro está errado. Existem absolutos na Bíblia. Existem coisas claras que podem ser feitas e coisas claras que não podem ser feitas, ou se existem. Quer ver o que claramente é pecado segundo a Bíblia? O que claramente é pecado segundo a Bíblia está lá em Romanos, capítulo 1, versículos de 24 a 32, onde Paulo descreve toda a depravação e a degradação moral da sociedade. Ou então, depois de Romanos 1, 24 a 32, leia os frutos da carne, que estão descritos lá em Gálatas 5, antes do fruto do Espírito, versículos 19 a 21. Tudo que está escrito ali, nessas duas passagens, tudo que está ali é claramente pecaminoso. Julgar qualquer uma dessas coisas como sendo pecado é concordar com a Bíblia. Ou seja, não é o meu julgamento, a Bíblia está julgando. É o julgamento da Bíblia. Então é diferente, são coisas diferentes. Mesmo assim, mesmo quando eu estou julgando, entre aspas aqui, o outro segundo a Bíblia, com base naquilo que a Bíblia verdadeiramente diz que é ou não pecado, mesmo assim a gente pode pecar. A gente pode pecar mesmo quando a gente julga conforme a Bíblia. Quando a gente faz isso com aquele ar farisaico, com aquele ar de superioridade, que esquece que também é pecador só porque está diante de um pecado óbvio. Mas você já está olhando e a gente já tem visto o nosso tapete. Quando a gente esquece de olhar para debaixo do nosso tapete, olha para o outro e aponta o dedo para o nariz do outro, a gente peca. A gente está condenando alguém só porque ela peca de uma forma diferente da nossa. Essa é realmente uma das coisas que, pela graça de Deus, a gente precisa eliminar como fruto de tudo aquilo que a gente tem visto nessa série de devocionais. A mania de julgar é um pecado que todo mundo vai cair de vez em quando. A gente precisa estar alerta e lembrar desse texto de Mateus 7 para nos manter alertas à nossa própria vida e não considerar como pecado aquilo que é preferência ou questão de consciência e, quando for pecado, confrontar com amor e humildade. Só que existem pessoas que vivem julgando os outros. E é um degrau a mais aqui, que são aquelas pessoas que têm um espírito crítico. Elas julgam e elas falam e elas colocam defeito em tudo. Não importa qual é o assunto, ela é do contra. Lá vem ela para polemizar. Ela sempre tem alguma coisa para contribuir, no sentido de criticar. Tudo, com tudo. Ela vive descobrindo defeito nos outros e ela não só faz isso, como ela acaba despejando isso nos outros de tal forma que as pessoas que estão em volta dela ficam pesadas. O clima é ruim, porque não importa o que você faça, não importa o que as pessoas façam, nada tá bom, nada é feito direito. E de novo, a gente pode fazer isso em qualquer lugar. A gente pode fazer isso no trabalho, a gente pode fazer isso onde for, mas dentro de casa a gente faz isso com muita facilidade. Isso é um perigo. A gente faz isso com os nossos filhos, a gente faz isso com os nossos pais, a gente faz isso com os nossos cônjuges. Tudo que eles fazem não está bom. Tudo que eles fazem não presta. Tudo que eles fazem, a gente coloca defeito, a gente enxerga defeito em tudo. E uma vez eu li num livro antigo que dizia que a maioria das mulheres se consideram entre 60 a 70% satisfeitos com os seus maridos. As mulheres se consideram entre 60 a 70% satisfeitas com seus maridos. E, gente, sério, o marido que ouve isso, ele deve ouvir e pensar assim, tipo, passei.
Passei com 5. E tá tudo bem, segue a vida, né? E a autora diz que um dos segredos do fracasso de um relacionamento é que, com frequência, as mulheres se agarram aos 30, 40%. E não aos 60, 70, que elas se sentem satisfeitas ou que elas veem de positivo no seu relacionamento. Mas elas pegam esses 30, 40, se agarram nele e aí nada tá bom. Meu marido não faz isso, ele não é assim, ele não é assim, ele não é assim. Ou seja, tem 7 coisas certas e lindas. E tem 3 coisas erradas, vamos usar esse termo com cuidado aqui. Mas a sua vida desmorona por causa dessas 3. E a gente não se lembra de reconhecer as 7. As 7 se afogam em 3. É o espírito crítico com quem a gente ama. Seria muito melhor que a gente relevasse esses 30, 40 e se apegasse ao que é positivo, ao que é de valor que a gente vê nos nossos relacionamentos. A gente pode fazer isso com os filhos, a gente pode fazer isso em diversas esferas diferentes. Então, o aprendizado que tem que ficar é a gente começar a olhar ou a reconhecer ou fixar os nossos olhos naquilo que é bom e produtivo e positivo nos nossos relacionamentos, para que a gente não fique com essa nada tá bom, porque isso acaba, sem dúvida, desencorajando o outro. Tá? E uma questão interessante aí é que muitas vezes a gente faz, gostei do que a Ingrid escreveu aí, a gente fica tão focado nesses defeitos com a motivação errada, a gente esquece até de orar por isso, de orar para que haja mudança e orar para que enquanto não houver mudança, Deus trabalhe o nosso coração para lidar com isso, com a postura e o coração corretos. Acho que é uma boa observação, realmente. Outro lugar que a gente pode ser bastante crítica é na igreja. Presta atenção nessa história. Liliana foi na igreja num domingo de manhã e doeu seu ouvido quando ela percebeu que a pianista tinha errado uma nota durante o prelúdio. Prelúdio é para as pessoas clássicas. Doeu seu ouvido quando ela percebeu que a pianista tinha errado uma nota durante o prelúdio. Ela observou que uma adolescente falava feliz e sem parar, no momento em que todos deviam estar em oração e se preparando para o culto. Também não pôde deixar de notar que várias flores colocadas ao redor do púlpito estavam murchas. Achou que alguém estava prestando atenção no dinheiro que cada um dava como dízimo e ficou louca da vida. Como se não bastasse, ela contou pelo menos 4 erros gramaticais do pastor durante o sermão. Enquanto ela saía do templo, pelo corredor lateral depois do encerramento, ela pensava: que gente relapsa, que gente sem noção. Priscila foi na igreja num domingo de manhã e ficou emocionada ao ouvir como prelúdio um arranjo do hino Castelo Forte, que é o preferido da sua mãe. Seu coração ferveu de alegria quando ela notou uma adolescente compartilhando o que ela tinha aprendido na escola dominical com suas amigas, que visitavam a igreja pela primeira vez. Sentiu-se animada ao ver a igreja levantar uma oferta para ajudar as crianças famintas da comunidade. O sermão do pregador respondeu a uma pergunta que a atormentava há muito tempo. Ficou radiante de alegria quando ouviu o cântico do coral durante o encerramento e saiu da igreja pensando: que lugar maravilhoso para adorar a Deus. Liliana e Priscila foram na mesma igreja, no mesmo domingo de manhã. Com quais olhos você vê? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós, do nosso espírito crítico, da nossa mania de julgar, da nossa mania de ver defeito em tudo e em tanta coisa. E eu quero encerrar hoje retomando o que a gente falou e fechando também com Romanos 14, versículos de 1 a 8 e depois o último versículo do capítulo. E eu vou ler aqui de novo na Bíblia, que é mesmo em Romanos, está certo, não estou em Êxodo. Romanos 14. Pessoal falando da pausa dramática, total pausa dramática. Vamos lá, Romanos 14, versículos de 1 a 8 diz o seguinte, eu estou em Atos. Peraí. Romanos 14, de 1 a 8. Aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras.
Fazer um parênteses, não estamos dizendo que os vegetarianos são os irmãos fracos na fé, ok? Não é isso que o texto diz. Você não acabou de achar, de achar a base bíblica para dizer que o vegetarianismo é errado, tá? Não é esse o ponto aqui, a gente vai continuar, você vai entender por quê. Um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa, outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Quem se sente à vontade para comer de tudo não deve desprezar quem não o faz. E quem não come certos alimentos não deve condenar quem faz, pois Deus os aceitou. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram, e com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado do que o outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus num dia especial, o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento também faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos deseja igualmente agradar ao Senhor e por isso dá graças a Deus. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos, é para honrar o Senhor. E se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Paulo aqui estava diante de duas polêmicas. Um grupo achava que ser vegetariano era a conduta certa e o outro grupo achava que comer carne era o certo. Hoje eu estou usando a Bíblia da minha filha, tá? Porque eu gostei da versão que colocou. Essa versão é a nova versão transformadora, eu ia dizer isso mesmo, essa aqui é a Bíblia da Esther. Nova versão transformadora, NVT, ok? Normalmente eu uso a NVI, a nova versão internacional. Também gosto muito da nova versão transformadora, hoje eu estou usando a dela aqui, porque eu gostei da forma como está escrito. Uma mensagem é igual, é só a forma como ela foi traduzida. Então tinha briga lá por causa disso. Um achava que o vegetariano estava certo, o outro achava que comer carne era o certo. E isso estava dando discussão, como a gente viu ao longo de toda essa reflexão hoje, estava dando discussão, nada novo debaixo do sol. A outra polêmica era em relação a guardar ou não guardar um determinado dia da semana. E aí o que Paulo fez? Ele não deliberou quem estava certo. Ele não falou vitória dos vegetarianos, vitória dos que comem carne, vitória dos que guardam tal dia. Ele não fez isso. Ele não tentou mudar a cabeça de ninguém. Ele disse o seguinte: cada um esteja inteiramente convicto em sua mente. É o que diz o versículo 5. Cada um esteja inteiramente convicto na sua mente. Essa afirmação incomoda a gente. Nós não gostamos de ambiguidade em assuntos que envolvem a Bíblia. E a Bíblia traz muitos absolutos, mas tem áreas que ela não trata com clareza. É difícil a gente aceitar que a opinião de uma pessoa seja diferente da nossa e mesmo assim nós dois somos igualmente aceitos por Deus, porque são coisas que não são pecado. Mas é isso que ele diz aqui em Romanos 14, é isso que Paulo diz nesse trecho de Romanos 14. E se a gente levar isso a sério e saber estar inteiramente convicto da nossa posição em humildade, a gente vai evitar o pecado de viver julgando os outros que pensam diferente da gente. Então o que temos aqui para hoje, para a gente encerrar? Em relação a julgamento, para o que não é pecado, e sim questão de consciência, liberdade e preferência, tenha as suas. Pense, tenha convicções, mas não julgue quem pensa diferente em relação a questões que não envolvem pecado. Não julgue quem pensa diferente, não ache que a sua posição é a única certa, correta, para assuntos que são questão de consciência, liberdade e preferência. Porque é pecado, seja veemente, sim, em defender as suas convicções, porque elas vêm da Bíblia, mas faça isso com humildade. Lembrando-se sempre da trave que existe no seu olho e do quanto você devia para Deus e você foi perdoado. De novo, essa é a base do nosso relacionamento alinhado. Quando a gente lembra o tamanho da dívida que a gente tinha, que a gente não era capaz de pagar e que Deus nos perdoou, quem somos nós para, com a trave no nosso olho, com a dívida que a gente tem, olhar para do outro e achar que ela é uma dívida maior que a nossa? A gente não pode pagar e a gente tem que confrontar os outros em amor, em humildade, lembrando-se sempre que aquele que está de pé também cuide para que não caia. E que Deus nos ajude a enxergar o bom, a enxergar o que é belo e a elogiar
a reforçar essas coisas, ao invés de ficar sempre focado em criticar o que está ruim ou o que está errado. Que a gente tenha a mentalidade de reforçar as coisas que são boas, de reforçar o que é bonito, de reforçar o que está certo, muito mais do que a gente reforça as falhas, defeitos e críticas dos outros, principalmente quando a gente fala do que não é pecado. Que a gente elimine isso, na verdade, da nossa vida e se lembre sempre de reforçar o que é bom, de reforçar o que é positivo pela graça de Deus, não como uma medida, sei lá, superficial. Eu espero que você entenda que existe uma diferença nisso, da gente fazer esse exercício de reconhecer o positivo e tirar debaixo do nosso tapete essa mania de achar defeitos que, na verdade, a Bíblia em si não condena. Que Ele nos ajude nisso, tá bom? Bom fim de semana para todo mundo, que Deus nos abençoe. Estaremos de volta na semana que vem, se Deus quiser, para falar sobre pecados da língua. Quer se preparar para a semana que vem? Nas outras vezes a gente falou sobre ler Efésios, você até pode continuar a leitura de Efésios, mas para falar sobre pecado da língua, a minha sugestão seria que você lesse o capítulo 3 de Tiago, quantas vezes você quiser, quantas vezes você puder, especificamente no capítulo 3 de Tiago, os versículos de 1 a 12. Tiago 3, de 1 a 12, quantas vezes você quiser e puder, nesse final de semana, e segunda-feira, se Deus quiser, a gente começa a falar sobre os pecados da língua, tá bom? Beijo para todo mundo, até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau!